Algumas coisas são encontradas no mundo e surpreendem todos que ficam sabendo. Entre elas estão as capturas mais enigmáticas de seres que aparentemente não habitam esse planeta. E como bons curiosos que somos, vamos ver um compilado pra lá de sensacional dessas descobertas que muitos não estão nem preparados pra saber. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos a uma jornada misteriosa no mundo inverso. Toda vizinhança tem uma fofoqueira ou um fofoqueiro de plantão, né? Daquelas pessoas que ficam na janela o dia inteiro, ou em casos extremos ficam até as 2 da manhã só conversando com, sei lá, os porteiros do prédio, ou então observando a rua pra ver o que acontece pra passar em diante, né? Tem gente que deve levar a fofoca a sério demais, como vocês podem ver aqui nesse tópico. A foto que vocês estão vendo foi tirada de um grupo que estava trabalhando na colocação de um telhado. Nada incomum até certo ponto. Fora a mulher estranha e carrancuda que aparece na janela de olhos dos homens da obra. O problema é que, segundo o relato de quem tirou a foto, essa mulher em questão estava, bom, já tinha partido dessa pra melhor já faziam 3 meses. Pra ela, fofocar a vida dos outros pode ter ido um pouco além do que, né, pensar só passar fofoca nesse nosso plano aqui na Terra. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu tô trabalhando num lugar e me mostram uma foto de que algo muito estranho possa estar me observando, eu no mínimo ia ter um pouco de medo, tá? O que vocês conseguem ver nessa imagem aqui? A foto deu o que falar em 2008, quando foi apresentada pela primeira vez ao mundo sob o título de que havia sido feita pelo telescópio Hubble, uma das ferramentas mais importantes para descobertas espaciais da NASA. No entanto, dentre as várias fotos divulgadas pela agência espacial, essa imagem nunca constou como uma versão oficial. E por que será? Como podemos ver, há uma pirâmide perfeita no meio de um deserto cinza. O local seria a Lua, que de acordo com todas as pesquisas feitas até aqui, não tem qualquer sinal de vida extraterrestre, ou como podemos somente pensar aqui, algo que pudesse construir essas pirâmides, não é mesmo? Exceto, claro, tão falado homem à Lua. As pessoas mais cheias de fé acreditam que essas imagens possam carregar algum simbolismo, esse que pode conter mensagens sinistras sobre estarmos sendo observados do espaço. Justamente por isso, a NASA teria escondido a foto e nunca teria comentado sobre o assunto, mesmo ele tendo ficado muito famoso no final da primeira década dos anos de 2000. Vocês acreditam nisso? Ou acham que é apenas uma imagem fruto de criações no computador? Bem, você já ouviu falar em um estranho fenômeno chamado pessoas das sombras? Basicamente são aparições de sombras de formato humanoide, como se fossem nossas próprias sombras, sabe? O problema é que elas não possuem uma fonte e também são bem mais densas do que o normal, demonstrando serem sólidas em certas oportunidades. Existem diferentes avistamentos dessas criaturas das sombras, mas algumas são muito impressionantes e também assustadoras, como essas que vocês estão vendo agora. Como podemos ver, há 2 sombras de pé ao lado das árvores. Elas parecem meio escondidas, demonstram estar observando o fotógrafo. Talvez até por isso ele tenha tirado essa foto, né? Para comprovar que estava sendo seguido por pessoas das sombras. Na lenda dessas criaturas, não há muita explicação na internet. Há quem diga que elas são literalmente do mal e que aparecem para tentar ferir as pessoas. Quem sabe até roubar as almas. No entanto, existem algumas fontes que creem no fato de que há pessoas das sombras que podem ser neutras, ou até pessoas boas, buscando assim proteger os seres humanos. Mas vamos lá, mais uma opinião eu quero saber de vocês. O que você acredita que sejam essas pessoas das sombras? Apesar dos Estados Unidos serem um país muito rico e o mais poderoso do mundo também, existem muitas regiões dentro dessas fronteiras que estão completamente abandonadas, independente de qual tenha sido o motivo para esses locais serem deixados de lado. Eles acabam sendo muito propícios para o surgimento de lendas horripilantes. Esse é o caso de uma fábrica de armas abandonada que fica dentro da cidade de Bridgeport. As histórias que rodeiam o local vão desde pessoas que
que ouviram gritos e gemidos arrepiantes, até barulhos de correntes, como se a fábrica ainda estivesse funcionando inclusive. Não bastasse esse terror provocado em quem passa por perto, uma pessoa ainda foi capaz de registrar um momento muito perturbador. Como vocês podem ver nessa foto, há um vulto observando a rua em plena luz do dia. Não se sabe bem a história desse antigo parque industrial, mas eu não duvidaria de que ele fosse uma espécie de fábrica de almas. Isso porque no século 20, a segurança do trabalho não era exatamente a prioridade dos patrões. Com essa despreocupação, os acidentes eram bastante comuns. Quem sabe esse não seja um trabalho amargurado, né? A próxima foto intrigou muita gente na internet, gerando detalhes calorosos sobre o que ela poderia indicar. Conhecida como demônio do hospital, a imagem se destaca por conter uma criatura obscura meio que borrada, bem no meio dela. Logo de cara podemos ver que se parece realmente um demônio vindo das profundezas, por sabe-se lá o motivo, né? Porém, há pessoas céticas que acreditam que esse é apenas um jogo de ilusões, pelo fato de a imagem estar meio borrada, e vemos mais coisas do que deveríamos. Sabe como é a pareidolia, né? Quando a gente olha para um lugar que não tem forma nenhuma, começamos a enxergar formas, quem sabe sentir cheiro e ouvir coisas também. Mas voltando para a foto, a criatura que parece estar de pé na maca seria a união de diversos objetos que a princípio ali não estaria bem identificados ao nosso olhar. No entanto, claro, isso divide muitas opiniões, e eu quero saber sinceramente a sua nos comentários. Vocês acreditam no pé grande, família? Bom, eu já trouxe ele aqui algumas vezes no canal como uma lenda, como alguns possíveis avistamentos também, mas eu quero saber a sua opinião também. Você acredita nele? Bom, a lenda é uma das mais conhecidas do mundo e por vezes virou tema de comédia pelos seus caçadores. Isso porque eles nunca encontraram nada de fato. Ainda assim, ela percorre o mundo, agraciando e assombrando muitas pessoas. Porém, e se eu disser pra vocês que ele também tem um parente? Acredita-se que nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, existe uma criatura chamada Skunk Apple. Ela se parece muito com o pé grande em tamanho e devido também à sua pelagem. No entanto, teria características um pouco diferentes. A principal delas é que por onde o símio passa, ele deixa um cheiro horroroso no lugar. Ou seja, além de ser um risco para ele ser possivelmente agressivo, o seu odor também pode ser nocivo para muita gente. Sobre a foto, afinal de contas é um vídeo de fotos, né? Bom, no ano de 2000, há um registro mais convincente de que essa criatura assola o estado onde fica a Disney. Tirada por um fotógrafo anônimo, a imagem mostra claramente uma enorme criatura com seus olhos vermelhos. Não sabemos o que aconteceu depois desse encontro, mas que essa foto é sinistra, isso é. A próxima foto foi tirada por uma pessoa que se dizia bastante cética quanto ao fato de existirem fantasmas. Ela não acreditava que espíritos pudessem habitar a Terra. Observe bem o que eu tô falando, tá? Porém, meus queridos, um acontecimento mudaria sua concepção para sempre. De acordo com o relato dessa pessoa, ela estava fazendo seu treino na academia por volta das 9 horas da noite. Tudo corria normalmente, até que a luz acabou caindo. Até aí tudo normal, né? Claro que podemos observar com isso, pelo nosso conhecimento ali de filmes de terror, que quando a luz cai, coisas podem acontecer, né? Mas bom, despreocupado, o rapaz estava indo em direção ao banheiro para pegar suas coisas no armário. E nesse caminho, ele resolveu tirar uma foto para mandar para um amigo. A mensagem que ele recebeu de volta foi assustadora. O amigo teria avistado na foto um menino no fundo do corredor, próximo de uma porta. Você tá vendo bem, né? A academia já estava quase vazia e não haviam crianças nela. Como então aquele pequeno ser havia aparecido na foto? Esse é um mistério sem explicação. Mas o rapaz que tirou a imagem agradeceu em sua narração por não ter visto a criança naquela hora, porque eu tenho certeza que se tivesse visto, o susto seria imenso.
Dizem que olhos são as janelas da alma, onde podemos ver tão dentro de uma pessoa quanto possível. Se ela está mentindo, os olhos acabam entregando a verdade. Se a pessoa está triste, os olhos nos mostram a história por trás disso. Um bom observador sabe dizer muito de alguém só com um olhar. Mas será que isso também serve para essa imagem aí? A criança que vemos nessa foto tem uma aparência assustadora, justamente por conta do fato de não possuir olhos. Ao menos não como os que conhecemos, né? Esse visual estranho se completa com a postura da pequena criatura. Seu corpo inclinado indica curiosidade e observação, como se a criança estivesse de olho em cada movimento do fotógrafo, né? A sensação de estarmos sendo vigiados não é a das mais agradáveis do mundo. A parte inexplicável dessa foto estranha é que não sabemos do que se trata essa criatura. Seria um fantasma em uma forma quase que sólida? Uma criança possuída por algo estranho? Ou um híbrido alienígena com um DNA humano? Muitas teorias podem surgir a partir de uma única foto, mas eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha que é. Mudar de casa é sempre uma coisa que nos provoca estranheza. Afinal, estamos deixando o nosso lar para morar em um lugar desconhecido até então. Por mais que tenhamos feito as escolhas e saibamos que a casa que compramos é maior ou estamos alugando um espaço melhor, não sabemos de fato tudo o que acontece nela, ou pelo menos o que aconteceu anteriormente, né? Esse foi o caso dessa família aqui, que se mudaram para uma casa nova e, claro, estavam felizes com as novidades que o aguardavam. Mas até quando será, né? Como podemos ver na foto tirada logo após a mudança, podemos ver os sorrisos no rosto de uma mãe e do seu filho, ambos despreocupados e esperançosos com o futuro. Bolhas de sabão sobem no ar para a diversão da família, que aproveita o novo quintal para se divertir e fazer daquele o seu novo lar. Mas bem no fundo da imagem é possível ver que eles não parecem estar sozinhos. É possível ver que duas faces os encaram como se estivesse observando a situação. A da esquerda parece uma mulher idosa e meio mal encarada, né? A da direita, um cão como um bulldog demonstra estar ali só de guarda. Suas presenças poderiam ser consideradas normais, certo? Bom, o relato destaca que não deveria haver ninguém em casa. Isso nos deixa aquela pergunta: o que teria acontecido naquele lugar antes dessa tão sonhada e esperada mudança? Já vimos nessa lista que ser observado não é uma das melhores coisas do mundo, né? Que seres do além podem estar aqui apenas para ficar de olho e quem sabe se aproveitar de algum momento para fazer alguma coisa com a gente. Mas e se os maiores perigos estiverem escondidos no além das estrelas? É o que essa imagem busca provar. É possível ver nela claramente um alienígena atrás de uma árvore, como um espião buscando informações sobre uma espécie humana talvez. Ele não parece perdido ou sequer com medo na face, e muito menos por estar sendo fotografado, né? Do que podemos ver na sua expressão, é possível entender que ele mais se parece com um observador, que não possui as melhores das intenções dentro de si, o que por si só já é bastante tenebroso, né? Algumas pessoas podem até questionar a veracidade da imagem, vendo além do que elas podem ver num primeiro impacto. Mas eu deixo aqui uma pergunta sincera para vocês. Caso vocês olhassem para um extraterrestre, vocês conseguiriam dizer que ele é ou não real, se estando na frente de vocês? Eu sei que muita coisa é forjada, muita coisa é fake e mentirosa, porém temos que pensar nisso, né? Talvez eu olhando assim à primeira vista e falar: ah, pô, tira essa roupa aí, o extraterrestre. Aí ele vira e vai embora. Eu vou viver minha vida achando que foi alguém querendo pegar uma peça em mim. O objetivo do museu é guardar e preservar boa parte da história. Justamente por isso, eles são locais perfeitos para avistamentos de coisas que não conseguimos entender muito bem, como os fantasmas. Um grande exemplo disso é a foto tirada da senhora Syrie, que estava em um museu das Forças Aéreas da Grã-Bretanha. Como podemos ver, ela estava posando dentro de um helicóptero de combate que, segundo as fontes, chegou a ser usado, né, nas guerras ali das Malvinas. A história conta que a senhora Syrie deveria estar sozinha no helicóptero,
mas como podemos bem ver nessa foto, há uma espécie de vulto na imagem, como se fosse até um piloto. Talvez até um homem que utilizou a máquina em sua época de combate, talvez? Vai saber, né? Não sabemos ao certo o que aconteceu com aquela aeronave, mas como estamos falando de combate, é bem provável que algo ruim tenha acontecido, né? Será que o piloto estava com saudades da sua antiga amiga de metal e resolveu fazer uma visita? É, meus queridos, muita coisa sem resposta, né? Mas que a foto é estranha, isso é. Todo mundo tem um amigo chato que fica de papagaio de pirata nas fotos, né? Daqueles que perturbam as brincadeiras e não sabem a hora de parar. Eu talvez seja um desses amigos, tá? Mas quando ele aparece mesmo não existindo? Confundi vocês aqui? Bom, foi um mix de medo e caos que Laura Watson se encontrou ao ver um amigo chato, bem entre aspas aqui, aparecer de penetra da foto dos seus filhos. Ela havia levado 3 crianças para brincar em um parque aberto, seus 2 filhos e um sobrinho. Era pra ter sido um dia tranquilo e calmo na Inglaterra, aproveitando o tempo agradável, que por vezes é raro por conta da temperatura do país. Para registrar o momento, Laura resolveu tirar algumas fotos do seu celular. Ela não se deparou com nada de estranho no momento que tirou as fotos, exceto quando reviu uma por uma. Como podemos ver, há um rosto nítido de uma criança atrás do garoto, segurando a bola. A mulher jura que não havia mais ninguém junto deles para aparecer na foto. Ainda mais alguém com um rosto meio que malicioso, como o da criança que aparece na imagem, né? Sendo um fantasma ou não, família, uma coisa é certa. Tem uma carinha de estranheza, isso tem, né? Mas deixa aqui nos comentários sua opinião também. Temos a seguinte imagem, família. Ela entra para o hall das fotos estranhas não só por contar com uma aparição muito tenebrosa, como também por possuir muita história por trás. A imagem teria sido retirada em um forte indiano chamado Bagar, que muitos acreditam ser o mais assombrado de todo o país, tá? De acordo com o site The Hindu, que relata todo um avistamento do local, até mesmo a estrada que se pega para ir ao forte parece muito assustadora, né? Não importa para onde se olhe, tudo parece abandonado, como se alguém ou alguma coisa impedisse que a vida pudesse proliferar por ali. Na chegada ao forte, a sensação era acrescida das histórias que os guias contavam. Segundo eles, o local era a casa de uma das maiores joias do Rajastão, a belíssima princesa chamada Ratnavat. Devido à sua inigualável aparência, muitos pedidos de casamento teriam sido feitos a ela. Afinal, todos que viam seu rosto divino acabavam se apaixonando perdidamente. Um desses pretendentes foi um homem de poucas posses, que nunca teria chances com alguém da realeza, né? Mas, ao invés de conquistar o coração dela como Aladdin, ele resolveu usar de magia negra para tentar ganhar o seu amor. A princesa descobriu todo o plano e, devido a essa falha, o bruxo acabou tendo um final muito trágico. Porém, não antes de jogar a praga no forte e toda a aldeia que circulava ele. Pouco tempo depois, o forte foi atacado. A bela princesa e boa parte da população acabou partindo dessa. A maldição fez com que eles nunca mais pudessem ressuscitar, como é de costume na religião local, né? Por isso estão presos na terra como almas perdidas. E o forte, bom, seria o último local que eles estiveram. Leeds é uma das cidades mais importantes da Inglaterra, sendo um grande centro comercial e que cresceu devido à sua produção de lã. Assim como grande parte das cidades com alta densidade populacional, muitas histórias costumam percorrer as ruas e parques, sejam elas de momentos gloriosos ou de assombrações pavorosas. Esse é o caso dessa imagem aqui. 2 crianças estavam posando para uma foto no parque da cidade, quando foi capturado atrás delas uma pessoa bastante misteriosa. Em princípio, podemos acreditar que é uma pessoa normal passando por ali, né? Mas as sombras que cobrem o seu rosto, junto das roupas peculiares, fazem da cena uma coisa inexplicável. Poderia ser um fantasma? É claro, né? Para quem acredita, principalmente, eles podem estar em todos os lugares. Poderia ser um espírito da natureza? Também é claro, pois o local era um parque natural e eles são, bom, contato mais íntimo que esses seres podem ter com a sua natureza, né? Poderia ser apenas uma pessoa normal? Claro que sim, né, Thiago? Então, meus queridos, só cabe a gente observar essa foto e avaliar o que você acha que é.
Operação Deep Freeze. É aqui que começa a história desse registro, que deixa arrepios como se estivéssemos sendo assolados pelo frio da Antártica. Esse codinome é referente às missões dos Estados Unidos em uma região mais isolada do mundo, a Antártica justamente. No entanto, ela conta com sua primeira versão na década de 50, sendo incentivada por relatos de um almirante chamado Richard Byrd. Este que teria visto coisas inimagináveis no continente gelado. A foto a seguir mostra um gigantesco OVNI que teria sido avistado durante a Deep Freeze. Seu tamanho era tão colossal que poderia cobrir uma cidade inteira. Não se sabe ao certo o que aconteceu no dia do registro, mas algumas fontes indicam que ela teria saído da Terra como se fosse um pedaço do continente. Seria uma base alienígena móvel? Ela teria planos para voltar em algum momento? Teria ela capacidade para destruir nossa civilização? Bom, essas são perguntas que estão fora do nosso controle e que, se forem verdade, bem, não teremos muito o que fazer, né? Então é isso, família, compartilha esse vídeo com quem você acredita que vai curtir esse tema e você sabe, a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!